seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. Olá, meus amigos! É o seu amigo de todos os dias, o pastor Jefferson Santos. É com alegria, que eu estou aqui agora. Receba aí o abraço apertado aí do seu amigo. Que o bom Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, né? Eu sempre falo, vamos para cima! E é assim mesmo, vamos para cima, se levante. Eu quero falar uma coisa aqui hoje, muito importante: seja agradecido. Vamos iniciar esse devocional agradecendo. Escreve aí, pastor, eu vou agradecer. Escreve aí, Senhor Jesus, Senhor Deus, muito obrigado pela minha casa, pela minha família. Vamos agradecer. Muitas vezes as pessoas, elas contam, numeram, né, os problemas, né? Elas anotam as dificuldades, elas marcam as adversidades, né? Os obstáculos, as pedras. Olha, você tem a vida, você está vivo, você tem um fôlego de vida, você está respirando, você está aí, olha só, você está agora participando desse devocional. Agradeça a Deus, seja agradecido. Muitas vezes nós reclamamos e nos acostumamos a reclamar, e a reclamação, ela vira um cotidiano. Então vai ser difícil esta pessoa se agradar com alguma coisa. Não deixa isso acontecer com você. Agradeça a Deus. Lá em 2 Reis, capítulo número 5, o Naamã, ele recebeu uma palavra de Deus, uma direção de Deus. O que eu entendo que o Naamã deveria fazer? Pastor, obedecer. Sim, obedecer, praticar, nós sempre ensinamos isso aqui. Mas no momento ao qual ele recebeu aquela palavra, ele deveria agradecer, até mesmo porque ele era uma autoridade, era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Certamente ele deve ter pedido ajuda a todas as pessoas que ele conhecia, e talvez a resposta foi negativa. Naamã, olha, esse problema não tem como a gente resolver, né? E a gente não pode te ajudar, e etc e tal. E aqui ele recebeu uma palavra de Deus que o problema dele seria solucionado. Talvez o Naamã estava com esse negócio que eu falei aqui no início do vídeo. A reclamação já fazia parte da vida dele, e quando ele recebeu aquela palavra, foi dito e feito, ele reclamou. O versículo de número 11 diz assim: Naamã, vamos ler o versículo 10, que é onde ele recebeu a palavra. Eliseu mandou mensagem aos mensageiros dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e tua carne tornarás e ficará purificado. Então foi essa palavra que ele recebeu, de uma doença que não tem cura, de uma doença que não tinha ninguém que poderia ajudar. Olha a palavra que ele recebeu: você vai e mergulha 7 vezes, a sua carne, a sua pele ficará purificado, ou seja, você ficará curado. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu procurei uma solução em vários lugares, eu conversei com várias pessoas, mas não. Talvez a reclamação, por que eu estou dizendo talvez? Porque a Bíblia não mostra isso, mas é o que eu percebo, é o que eu vejo que acontece com as pessoas. Elas reclamam tanto, que já virou cotidiano na vida dela. Muitas vezes, quando ela recebe uma palavra, uma missão, ao invés de ela agradecer, olha o privilégio que eu tenho de cumprir uma missão para Deus, irmão. Quem sou eu, irmão? Poxa, se Deus me pediu para me fazer alguma coisa, meu Deus, obrigado, o Senhor me viu, o Senhor me escolheu. Mas não, às vezes a pessoa reclama tanto, já está tão acostumado com a reclamação, que mesmo sendo Deus que está pedindo algo para ela,
que está entregando algo a ela, ela reclama. Olha o versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou, meu amigo. A palavra foi: você vai ficar curado. A pele dele tinha uma lepra, né? Ficava apodrecendo, caindo, se desfazendo. A palavra foi: você vai ficar curado. Oh, obrigado, Senhor. Não, ele se indignou e ele saiu reclamando lá com os amigos dele, né? E deu até uma sugestão: poxa, mas podia fazer assim, assim, assim. Vamos ler o texto? Eis que dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não é porventura Abana, Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficará purificado? E voltou-se e foi com indignação. Mas olha só, presta atenção, tem muita gente que faz a mesma coisa que o Naamã fez. Eu vou na igreja, eu vou no culto, e pô, se Deus quiser fazer, ele faz, e que Deus, e sai reclamando. Irmão, agradeça a Deus, para um pouco para pensar, agradeça. O caso do Naamã, ele recebeu uma palavra que ele ficaria curado de uma doença que não existia cura. A palavra foi: vai você ficar curado. Não era uma tentativa, tenta lá, possa ser. Não, você vai ficar curado. Obrigado. Irmão, vamos começar essa semana agradecendo a Deus. O mesmo capítulo, o versículo de número 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, muito respeitoso, porque através dele o Senhor deu o livramento. Esse é um homem valoroso, porém leproso. E saiu o tropa da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, ela tinha vários motivos para reclamar. Ela foi presa pelo exército, né, das tropas da Síria. Ela não cometeu nenhum delito, ela não fez nada contra a Síria, enfim, mas a tropa pegou ela, obviamente, naquela época, né? Ela se tornou uma escrava. Ela tinha tudo para chegar na casa a qual ela estava e dizer: isso aqui é horrível, isso aqui é feio, eu não vou ficar aqui, isso aqui não presta. Enfim, ela tinha tudo para reclamar. Vocês são injustos, vocês... Ela poderia... Ela tinha motivo para se queixar: cadê Deus? Cadê o Deus de Israel que permitiu que isso acontecesse? Mas não, ela não reclama. Ela não reclama. Acredito eu que ela, diante do Senhor, viu o sofrimento daquela senhora, em saber e em ver que o Naamã estava sofrendo. Ela vai lá e ela declara uma palavra a qual testemunha o poder, a grandeza de Deus. Eu torço, que o meu Senhor esteja diante do profeta. Ele vai restaurar o senhor da lepra. Irmão, não reclame. Talvez você esteja até numa situação difícil como ela estava, mas não reclame. Não reclame. Dê o testemunho: Deus, eu confio em Ti, eu acredito no Senhor. Deus, eu creio na Sua palavra. Em nome de Jesus, não reclame, não murmure, não fique reclamando. Ela não reclamou, e através do testemunho dela, um grande milagre aconteceu. Porque a Bíblia diz que depois que o Naamã parou de reclamar, para de reclamar, hein?
e ele foi, mergulhou, ele ficou curado. Irmão, vamos agradecer, vamos começar esta semana agradecendo Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. João capítulo 6, esse aqui eu já até dei aqui no devocional, me lembro, mas eu quero ler isso aqui de novo. João capítulo 6, não tem nenhum problema não, é a palavra de Deus. O versículo de número 11 está dizendo assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, aqui os discípulos já tinham dito que aqueles pães, aqueles peixes não dariam para nada, não eram nada diante daquela multidão. Já estavam se queixando, reclamando. Cuidado para isso não se tornar repetitivo, para não se tornar um cotidiano na sua vida. Mas Jesus não, traz aqui os 5 pães e os 2 peixes. E ele pegou e agradeceu: Senhor, muito obrigado. Quando ele agradeceu, o milagre da multiplicação aconteceu. Eu daqui a pouco vou orar, eu vou ler mais um versículo. Pega a sua causa na justiça, pega a sua carteira de trabalho, segura o seu cartão, segura na sua mão, vá lá no seu filho, na sua filha, na sua casa, no seu emprego. Nós vamos fazer a oração aqui do agradecimento e um grande milagre vai acontecer. Eu quero ler o capítulo 11 agora, o versículo 41. 11, o versículo 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Então, antes mesmo do milagre acontecer, o que Jesus fez? Ele agradeceu, ele deu graça ao Senhor. Repare, nesse mesmo texto as pessoas dizem: está cheirando mal, já são tantos dias. Repare, elas estavam reclamando. Olha, meu irmão, eu possa ser que, mas Jesus chegando, eu não acredito que seria diferente. Jesus chegando, eu ia dizer: obrigado, Senhor, obrigado. Se não acontecesse um milagre, pastor, pelo menos um abraço, não sei, uma palavra, eu iria agradecer. Mas mesmo com Jesus lá, todo mundo estava ali. Poxa, mas já cheira mal, ele poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Cuidado, que às vezes acontece isso com a gente. Agradeça, meu irmão, agradeça. Pegou os seus documentos? Pegou aí, não sei o que é, Deus, ele sabe. Jesus estava diante do túmulo do Lázaro e ele deu graça, e ele foi muito usado ali, e o homem ressuscitou. Pare de reclamar, agradeça, você vai receber uma grande bênção em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro agora e eu quero agradecer ao Senhor. Eu agradeço. Tem gente que está segurando o documento, Pai, e está agradecendo. Tem gente que está segurando o processo e está agradecendo. Tem gente que está segurando a carteira de trabalho e está agradecendo. Tem gente que está segurando, meu Deus, um laudo médico, um exame, um resultado, e está dando graças a Ti, está agradecendo ao Senhor pela sua palavra, pelo seu senhorio, pelo seu favor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Assim como o Senhor Jesus deu graças, nós te agradecemos. Assim como aquela menina, meu Pai, ela não reclamou, e através do testemunho dela, um grande milagre aconteceu. Pai, eu creio em nome de Jesus, um grande milagre acontecerá nesta última semana, meu Pai. No nome de Jesus, um grande milagre se manifestará. Muito obrigado, ó Pai. Falta palavras, adjetivos, ó Pai, para me demonstrar minha gratidão. Te agradeço. Eu agradeço ao Senhor pela minha casa, agradeço ao Senhor pela minha família, pela minha esposa. A pessoa agradece pelo marido, a pessoa agradece pela esposa, esta pessoa agradece, meu Deus, pelos filhos, pela filha. Muito obrigado, Senhor, pela vida desse homem, pela vida desta mulher.
Obrigado, Jesus. Graça nós te damos, ó Pai. Agradeça, meu irmão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó poderoso Deus, muito obrigado. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. E você fala amém. Oh, graças a Deus. Eu quero agradecer você por todos os dias estar aqui comigo. Já compartilha esse vídeo e que o bom Deus te abençoe. Tchau, povo de Deus.